Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa aula, nós vamos falar sobre como que a gente vai expressar a quantidade de tempo, quanto tempo a gente leva para fazer as coisas em inglês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Olha, em português, quando a gente quer falar, né, que a gente gasta tanto tempo, então a gente usa muito o verbo gastar ou levar. Então, eu levo 15 minutos para tomar banho, eu gasto 20 minutos para ir para o trabalho. Então, a gente fala que nós que gastamos e usamos o tempo. Em inglês, eu posso usar I spend time or I waste time, mas para esse tipo de construção não é tão comum. Em inglês, a gente vai usar mais o it takes. Olha, vamos olhar os exemplos. It takes 20 minutes to drive to work. It takes 2 days to travel to the north. It takes 2 people to carry this bed. No português, o que seria a construção que faria mais sentido, né? Two people are necessary to carry this bed. Ou então, gasta-se duas pessoas para carregar essa cama. No inglês, isso não faz muito sentido. Então, eu sempre vou usar a expressão it takes, porque é como se isso que levasse o tempo daquela pessoa, daquela coisa. Então, a estrutura da frase, ela é bem diferente do português, e para a gente, às vezes, traduzir não vai fazer muito sentido. Mas é nesse tipo de significado que a gente está falando. Então, quando eu falo It takes 2 days to travel to the north, quer dizer que, gasta-se 2 dias para viajar para o norte. Né? Então, a gente pode traduzir assim, mas é uma construção diferente, que a tradução pé da letra não vai fazer muito sentido. Então, eu quero que vocês entendam isso. Bom, isso entendido, agora, para expressar quanto tempo leva-se para fazer tal coisa, a gente sempre vai usar o it takes. Ó, vou montar alguns exemplos aqui com vocês. It takes 9 months to have a baby, aproximadamente, né? Então, aqui eu quero dizer que leva-se 9 meses para se ter um bebê, ou gasta-se 9 meses aí, até a pessoa ter um bebezinho. Então, tá vendo que eu vou usar o it takes, depois eu vou usar a quantidade de tempo e o resto da minha frase, tá? Another example. It takes 2 people to clean this house. Aqui não necessariamente eu estou falando de tempo, mas eu estou falando de pessoas necessárias. Então, eu quero dizer que 2 pessoas são necessárias para poder limpar essa casa. Então, it takes 2 people to clean this house. Então, eu posso tanto falar de tempo ou também de quantidade. Ó, outros exemplos. Aqui eu estou falando de tempo, aqui eu estou falando de quantidade de pessoas, aqui de tempo novamente. Ó. It takes 2 hours to drive to my hometown. Aqui eu tô falando de quantidade, ó. It only takes one person to do this job. Então, só precisa de uma pessoa, só uma pessoa é necessária para fazer esse trabalho. Então, tá vendo? A estrutura vai ser sempre it takes, a quantidade de pessoas, de tempo que você quiser, e o resto da frase. Alana, mas e se eu quiser falar que a Maria leva 15 minutos para chegar para o trabalho, eu demoro tanto tempo para fazer tal coisa. Então, a gente vai usar a mesma estrutura, it takes, mas a gente vai usar a pessoa também. Ó, it takes Mary 30 minutes to walk to school. It takes George 2 hours to make lasagna. It takes my mother all day to do the laundry. Então, tá vendo? Eu vou usar it takes mais a pessoa. Outro exemplo que eu posso fazer aqui para vocês. It takes me 15 minutes to take a shower. Então, eu levo 15 minutos para tomar banho. Às vezes você leva 5, 10, 15, 20, mais tanto faz. Mas it takes me 15 minutes. Tá vendo? Então, a estrutura não muda muito, continua mais ou menos do mesmo jeito. E como que vocês vão colocar essa frase no negativo? Então, eu usei o it takes, o negativo seria o doesn't, tá?
It doesn't take 15 minutes to drive to work. It doesn't take 2 days to travel to the north. It doesn't take 2 people to carry this bed. E aí, se eu quiser ser específica quanto a pessoa, vai continuar do mesmo jeito. It doesn't take Mary. It doesn't take George. It doesn't take my mother. Vou fazer outro exemplo aqui. Lembrando que se eu usei o doesn't, o verbo volta para o infinitivo. Eu não preciso colocar o S aqui de novo. It doesn't take me 1 hour to work out. Você pode falar, eu não levo 1 hora para malhar. It doesn't take me 1 hour to work out. Tá vendo que a tradução tem uma construção diferente do que está escrito? Então, é isso que vocês têm que entender e se acostumar, se habituar à estrutura do inglês e desapegar um pouco da tradução, tá? Interrogativa, como que vai ficar? A gente vai usar o does. Does it take? Lembrando que aqui o take volta ao normal, sem S. Does it take 15 minutes to drive to work? Does it take 2 days to travel? Does it take 2 people to carry the bed? E aqui também a pessoa. Does it take Mary? Does it take George? Does it take my mother? E o resto da frase. Aqui, seguindo os nossos exemplos. Does it take you 1 hour to work out? Tá vendo? That's simple. E aí, se você quiser responder, yes, it does. No, it does. Tá? Então, a gente vai usar o does em todo esse momento para poder responder essas perguntinhas. E se eu quiser perguntar de uma forma geral, por que eu estou sendo bem específica nas minhas perguntas, né? Does it take 15 minutes, 2 days? E se eu não fizer a mínima ideia e só quiser perguntar quanto tempo que leva? Eu vou usar o how long. How long does it take? How long does it take to drive to work? Aqui eu não estou nem tentando adivinhar qualquer quantidade de tempo, eu só estou perguntando quanto tempo que demora. How long does it take to travel to the north? How long does it take to carry this bed? E se eu quiser ser específica quanto a pessoa? How long does it take Mary to walk to school? Aqui eu não estou tentando adivinhar se é 10, 15, 20 minutos, tanto faz. How long does it take George to make lasagne? How long does it take my mother to do the laundry? E transformando o nosso próprio exemplo aqui eu tentei pensar, eu perguntei sobre 1 hora. Does it take you 1 hour to work out? Mas se eu não quiser chutar, how long does it take you to work out? Não faço ideia e a pergunta fica aberta para você. Tá, pessoal? Então, não é uma estrutura difícil, mas é uma estrutura que exige um pouco de paciência e treino para a gente acostumar com essa construção nova. Nas próximas videoaulas, nós vamos ver como a gente vai colocar essa estrutura tanto no passado quanto no futuro, porque sim, eu posso falar que eu levei tanto tempo e o tanto que eu também vou levar esse tempo. E como que vai ficar essa construção, ok? Então, façam essas atividades para a gente seguir em frente. Vai!